tarde, tudo bem com vocês? Mais uma semana abençoada, graças a Deus, né? Com todos nós aqui, inteiros depois do final de semana, né? Todas aqui inteirinhas depois do final de semana, maravilhoso também. Gente, hoje, mais uma vez, com esse quadro maravilhoso que nós amamos, né? Que é o quadro do Cola em Nós, que é sucesso, com a Fábio. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Val. Como foi o finde? Muito bom. Que legal. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Ângela. Tudo bem, doutora? Bem, prazer. Muito obrigada. Igualmente. Foi muito bom. Está sendo muito bom recebê-la, te conhecer um pouquinho, né? A doutora Ângela é uma gaúcha que está aqui em Balneário Camboriú há poucos meses, né? Morou muito tempo no Recife, isso? João Pessoa. João Pessoa, desculpa, é que a gente faz umas confusões, né, gente? Mas é lá no Nordeste. Ficou bastante tempo lá e agora quanto tempo ficou lá, doutora? 9 anos. 9 anos. Cheguei em janeiro de volta pra cá. Ai, que legal. E tá gostando da terrinha? Tô, adoro, sou apaixonada. Faz muito tempo que eu queria vir, agora Ai, que consegui. bacana, que legal, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Né, que todos a recebam muito bem, porque todo mundo é muito bem recebido aqui na nossa terrinha, É né? verdade. Abraçado, É, né? é verdade. É uma cidade que acolhe bem todas as Acolhedora, pessoas verdade. que vêm, né, e que se dispõem a entregar alguma coisa, né? E a verdade. doutora, ela está trabalhando na Clínica Lotus, ali com a Irma, nossa amiga e parceira aqui também do programa, né? E a doutora é especialista em varizes. Eu sou médica, sou pós-graduada e mestre em medicina estética e eu não sou especialista nisso porque a gente não considera uma especialidade, mas eu trabalho há 12 anos com um tratamento ambulatorial de varizes, escleroterapia de varizes, laser, né, de varizes. E é isso que a Bacana, gente faz. doutor. Deixa eu fazer uma pergunta assim, quais são as principais causas, né, para varizes? Porque a varizes é uma coisa que incomoda muito, principalmente as mulheres na parte estética, né? É. Mas a gente sabe que não é só a parte estética, que a varizes também é um problema de saúde, isso? É uma das doenças mais comuns da humanidade, né? Aos 60 anos, 100% da população tem algum grau de doença varicosa, mas a gente tem vários graus, desde um grau só estético, que incomoda só visualmente, até casos bem mais graves, com úlcera, né, que impossibilitam até a qualidade de vida, o trabalho do paciente, né, da pessoa. Então isso aí precisa ser bem avaliado para evitar essa evolução da doença, né? Sim, e quais são as principais causas? A gente tem N causas, as principais, assim, a causa principal inicial é a genética. Então tem gente que faz tudo errado e não tem varizes, e tem gente que faz tudo certo, mas acaba tendo. Porque a genética é a causa mais influente. Quando a pessoa tem uma tendência a ter a parede do vaso mais fraca, essa parede vai dilatar com mais facilidade e vai formar uma varize. A varize nada mais é do que um vaso que um dia estava funcionando normal e dilatou e ficou doente. Então é uma veia doente, dilatada. Eu até ia perguntar como surgia, né? A primeira causa é a genética. Depois a gente tem N coisas. O sexo feminino, por exemplo, é um fator de risco, porque a gente tem o hormônio feminino, que é o estrogênio, né? Os hormônios e a progesterona são hormônios que tendem a dilatar os vasos. Então, por isso que mulher tem mais varizes do que homem. Em compensação, a gente morre menos de infarto, até entrar na menopausa. Então, a gente tem essa vantagem da vasodilatação. A outra questão da mulher é o fato de usar anticoncepcional, que é um fator de risco também, né? E o fato da gente engravidar. Quando a gente engravida, a barriga, o bebê pressiona a drenagem das pernas e acaba prejudicando a drenagem venosa. Então a gente tende a sobrecarregar o sistema venoso, faz mais edema, né? E acaba aumentando o risco de varize. Uma outra causa muito comum também é a obesidade, que infelizmente nos dias de hoje está cada vez mais comum, né? O sedentarismo também, a falta de exercício, é uma coisa muito importante fazer exercício físico, porque a musculatura pressiona os vasos e faz uma coisa que chama bomba muscular, então o sangue circula melhor, por isso que a gente não vê um atleta cheio de varizes, né? Verdade. Então é extremamente importante fazer exercício físico. E a outra questão importante é não ficar muito tempo na mesma posição, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, e isso também prejudica a drenagem e aumenta o risco. Digamos assim, quanto tempo cada hora sentada seria bom dar uma levantadinha e andar Cada pra evitar? 20 minutos, meia hora. E a gente orienta também que quem precisa trabalhar em pé ou precisa trabalhar sentado, que trabalha com meia de compressão, né? De média compressão, pode ser aquela 3/4 pelo joelho.
E uma outra coisa que ajuda bastante é fazer bombeamento de panturrilha. A gente faz esse movimento aqui a cada meia hora, a gente consegue esvaziar todo o sistema profundo, então a gente tem uma melhora dessa drenagem. E aquele exercício que eles fazem da panturrilha? Também, a orientação é pelo menos 2 minutos de ponta de pé de bailarina todos os dias para fortalecer a panturrilha. Vamos acordar igual umas bailarinas então, né, gente? Ajuda. Não, mas é bacana da gente saber, né? É prevenção, né? Exatamente. Quem trabalha sentado também tem aqueles descansos de pé para alternar a posição da perna e de vez em quando levantar, né? Se mexer. Porque assim, dependendo caminhar. do trabalho que você tenha, você não consegue levantar a cada 20 minutos, Não. né? Sim. Não consegue. Mas consegue fazer esses bombeamentos, consegue usar meia, consegue alternar a posição. Fazendo os exercícios circulares, vai e vem. A pandemia agora, por exemplo, aumentou bastante o número de tromboses, né, e de flebites e doença venosa, justamente porque as pessoas estão trabalhando mais em casa, o pessoal que está fazendo mais home office, e às vezes passa horas ali sem se dar conta que está muito tempo. A gente não percebe, tá? A gente passa o exato. dia sentado, muitas vezes. Não se dá conta. O dia sentado na frente do computador, eu mesmo sou uma. Se deixar, hoje eu passei a manhã toda na frente do computador sentada. E pode isso originar as dormências, né? Também, porque a gente faz compressão nervosa aqui atrás, né? Fica muito tempo na mesma posição, aí pode fazer esse tipo. E a dormência também é um sintoma de doença venosa, né? A gente sempre tem que avaliar para investigar. Exatamente. Doutora, e o que a gente pode fazer para prevenir tudo isso? Bastante coisa. Mas então, assim, que bom, então. Mas é aquele básico do médico, aquela que eu falo que é xalalá de médico, que todo mundo já conhece de cor, mas nem todo mundo faz, que é fazer exercício, tá? Precisa fazer exercício. A maior parte das veias importantes estão todas dentro do músculo, então se o músculo estiver forte, a circulação funciona melhor. Então, é exercício que dê massa magra, não é qualquer exercício que te ganhe músculo, te dê músculo. Outra coisa importante musculação. Musculação é uma das melhores. É um pouco de mito de dizer que musculação dá varizes, não é verdade, tá? O que pode acontecer é o excesso de carga. Só que eu sempre explico para o paciente, o meu excesso não é o teu, não é o dela. Exatamente. Né? Às vezes eu posso pegar 80 quilos né? tranquilo, enquanto o outro tem dificuldade para pegar 20. Então a pessoa vai melhorando. A pessoa tem que ir ganhando força e trabalhando isso. A outra questão é evitar anticoncepcional, né? De qualquer hormonal, então pode ser oral, pode ser injeção. Eu não estou dizendo para parar, por favor, não quero ser responsável pela pensão de ninguém. Por favor, né? Parem com a orientação do gineco. Mirena é ruim? Também. Toda parte que tiver hormônio vai ter ação no vaso, porque os vasos têm receptores hormonais. Tá, então vamos agora. Vai fazer uma pessoal que toma hormônio e vai para academia. Qual tipo de hormônio daí? Não sei, mas eu sei que tem muita gente que toma. Não, é que aí depende. O hormônio que aumenta o risco de varizes é o hormônio feminino. Então é o anticoncepcional, entende? Não é aquele hormônio que usa para ficar mais bombado, geralmente está relacionado à testosterona. A testosterona não aumenta o risco de varizes. O que aumenta são... não é qualquer hormônio. Por isso que eu falo de anticoncepcional. No caso, o hormônio feminino. Isso. Que são hormônios vasodilatadores. Então, a gente tem receptores para eles na parede dos vasos e a gente tende a dilatar esses vasos. Por isso que a gente incha também quando está usando anticoncepcional, porque dilata o vaso e aumenta o edema, né? Então, assim, não é para parar amanhã. É óbvio que tem indicações da pessoa precisar do hormônio para doenças, ovário policístico, endometriose, mas exclusivamente para não ter filhos, para não gestar. Se a pessoa pudesse programar para entrar com um método não hormonal, principalmente se ela tiver uma tendência grande familiar a ter varizes, o ideal é que ela suspenda, usa um DIU, né, um DIU de cobre, um DIU de cobre com prata que não tenha hormônio, camisinha, e a gente tem uma grande... possibilidades de escolha. E as outras coisas que ajudam bastante é variar, né? Tentar variar a posição da perna, que a gente falou, para não ficar muito tempo na mesma posição, para não sobrecarregar o sistema. Evitar ganho de peso, né? A obesidade prejudica bastante a circulação, então manter um peso equilibrado, manter uma rotina saudável de alimentação com fibras para que não tenha constipação intestinal, porque quando o intestino é muito constipado, ele também pode pressionar a drenagem da cava e dificultar a drenagem das pernas. Meu Deus, essa eu não sabia. Importante. Bem interessante. E a gente se hidratar também, né? Importante ter uma hidratação, assim, uma quantidade de líquido, porque enquanto teu rim estiver funcionando, a circulação funcionando, estiver tudo bem,
a gente consegue manter. Fica tudo em harmonia. Exatamente. Não é uma coisa só, né? A gente precisa cuidar de tudo para que tudo funcione bem. A varize interna, então, né? A senhora estava falando que as principais estão na musculatura, né? As veias mais importantes, como a veia femoral, por exemplo, que é uma das veias mais importantes que drena, né, a maior parte do sangue. Elas drenam 90% do sangue das nossas pernas. Só 10% está na parte superficial, que são as que a gente enxerga. Por isso que não tem problema quando a gente tira, os pacientes perguntam, mas não vai fazer falta? Não, porque está doente e não porque as principais estão lá dentro. A gente não pode tirar uma principal, por exemplo, porque o paciente vai ficar sem circulação. Sim, daí essas são as que a gente não pode tratar. De varize interna, né? Que a gente sente aquela dor perto do osso, né? Aquela mais por dentro. Às vezes, né? Às vezes dá uma dor. Eu já fiz algumas vezes o Doppler, graças a Deus. Não tem nada, mas assim, de vez em quando a gente sente aquela dor. A minha mãe, engraçada, hereditariedade, a minha mãe já fez cirurgia. Eu nunca tive problema, nós somos em 4 mulheres, das 4 só uma tem. Tu pegou a parte boa do pai, então. Então, dei a sorte, né? Sorte dei essa sorte, mas assim, há 2 anos atrás eu tive um rompimento de menisco, eu não sei por que motivo, também apareceram, sabe aquele fiozinho roxo? Sim. Né, umas varizes fininhas. Bem fininhas. Isso pode acontecer pós-trauma, a gente chama de varize secundária. A gente tem as varizes primárias, que são causadas pelo que a gente falou antes, né? E a gente tem as secundárias, que podem ser causadas pós-trauma, tipo uma pancada muito grande, o vaso pode ser lesionado, romper, depois ele não consegue voltar ao normal e ele vira uma varize, né? Então a gente tem essa questão, às vezes faz uma cirurgia no local, a circulação é modificada e nascem varizes. Depois pode acontecer. Eu notei que ficou ali, mas é o único lugar. E eu acho assim, que eu sou uma grande uma sortuda. Mesmo. Eu acho que eu sou uma grande uma sortuda porque, assim, sobrepeso, né? Hereditariedade, tudo isso, e eu fica muito tempo sentada. Muito tempo sentada. Confesso. Boa tarde, Amada, tudo bom? Os fitoterápicos também podem ajudar? Podem, várias medicações que a gente utiliza são fitoterápicos, inclusive, né? São medicações que a gente chama de venotônicos. Eles aumentam, porque a parede do vaso é um músculo, né? Músculo e uma pele que a gente chama de endotélio por dentro. Mas a musculatura, se a gente usar algumas medicações que ajudem ela a contrair, a gente vai ter uma melhora desse funcionamento venoso. Tipo a ginkgo biloba é algo excelente. Né? Não só para as veias das pernas, mas para as veias do corpo inteiro. Então, ajuda na circulação cerebral, né? Isso é maravilhoso, né? Eu ia até fazer aqui a perguntinha, qual o melhor tratamento, né? Daí já entrou. Na verdade, não tem. Não existe. Isso é uma pergunta que todo mundo faz sempre, mas não tem. O melhor tratamento é o melhor para aquele paciente naquela circunstância, né? Então, às vezes, a pessoa chega no consultório, eu quero fazer espuma, mas a espuma não é a melhor indicação para aquele paciente. Eu quero fazer laser, mas o laser não é a melhor indicação, né? Então, o que a gente tem de possibilidade de tratamento? A gente tem desde o tratamento clínico, que é só o uso dessas medicações, como a ginkgo biloba, rutina, castanha da Índia, né? São as que a gente mais utiliza, assim, picnogenol. E o uso das meias e exercício físico, orientação de qualidade de vida, perda de peso, né? Essa parte a gente considera tratamento clínico, que é tudo que a gente não intervém no paciente. E depois a gente tem o tratamento ambulatorial, que é o laser e a escleroterapia. Então, a escleroterapia, toda vez que a gente pega qualquer remédio e coloca dentro da veia, para fazer essa veia fechar, morrer e parar de funcionar. E depois a gente já tem o tratamento cirúrgico, né? Hoje, infelizmente, no Brasil ainda é ofertado muita cirurgia para o paciente, né? Em países europeus, nos Estados Unidos, a cirurgia já está em segundo lugar, já se usa muito mais espuma ou endocirurgia, que é o que a gente chama, que é quando a gente coloca o laser ou a radiofrequência dentro do vaso e vem cauterizando ele por dentro, né? O tempo de internação é menor, o risco para o paciente é menor de intercorrência, também, né? É tudo menor. Então a recuperação é muito mais rápida, o tempo que ele fica afastado do trabalho é muito mais rápido, a gente já tem espuma para safena, a gente já tem cola de safena. Então, as possibilidades são grandes. Infelizmente, isso no Brasil ainda não chegou assim para a massa, né? Ainda se indica muito cirurgia, mas está começando.
Tá começando a melhorar bastante. A gente vê muitas pessoas de idade, né? De repente alguém que está assistindo está nessa situação, ou então tem uma mãe, uma avó, alguém, né? Tem, né? Porque a gente vê assim, essas pessoas, né? Mais de idade, mesmo as senhorinhas, com aquelas veias mais saltadinhas ali. Eu vejo assim pela minha sogra, às vezes a neta que tem um cachorro, ela fica apavorada do cachorro chegar perto e bater. Realmente é perigoso, né? A gente chama, perigoso mais ou menos, a gente chama aquilo ali de varizes saculares, parece um saquinho, né? Sim, sim. O risco assim, maior é quando estoura e sangra, né? Mas se acontecer com alguém, só para já orientar vocês, assim, pressiona bem e procura o atendimento médico, tá? Então é só pressionar que o sangue vai coagular e o sangramento vai parar. Algumas vezes o vaso é tão calibroso que a gente tem que dar um pontinho, mas na maioria das vezes é só fazer um curativo que a gente chama compressivo, fica apertando ali que vai coagular. O risco de infecção é bem maior nesse tipo de paciente, né? Exatamente. Porque a gente vê que tem umas que formam feridas mesmo, faz úlcera varicosa, né? Tem um risco maior de flebite, né? Tem riscos bem maiores. Isso aí já é um grau mais avançado de doença. Mas uma coisa importante é a gente deixar claro que esse tipo de paciente, às vezes eles acham, meu caso não tem mais jeito, a gente só consegue fazer isso com cirurgia. Esse tipo vai muito bem com espuma. Um tratamento ambulatorial, resolve, levanta da maca, vai para casa, faz várias sessões. Mas é bem tranquilo, assim. A Débora ali está dizendo, já fiz até cirurgia por causa dessas danadas. Mas danadas mesmo, né, Débora? Meu Deus. Pena. Doutora, e é dolorido a aplicação da espuma? Zero. Zero? Não tem dói? dor. O paciente só sente a furadinha da picada da agulha. Eu vi outro dia um vídeo de uma aplicação de um médico fazendo mesmo. Eu achei aquilo daquele jeito mesmo que vai aplicando, já viu? Meu Deus, vai preenchendo. Tá bom. Impressionante, né? A medicação que a gente mais usa, que a gente usa no Brasil para fazer espuma é o polidocanol e ele é um anestésico de origem, né? Então ele entra anestesiando o vaso. Então o paciente só sente a furadinha. Não sente e qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, tem que primeiro ser analisado para ver se a pessoa pode fazer esse procedimento, isso? A espuma tem gente que aplica em todos os graus de vaso, desde os fininhos até os mais calibrosos, só que ninguém costuma falar dos parefeitos da espuma, então ela inflama mais, porque ela consegue matar vasos muito grossos, então ela é muito mais inflamatória, então ela tem um risco maior de manchar, ela tem um risco maior de fazer uma coisa que chama neovascularização, que é quando nascem vasinhos novos em volta. Então eu, Ângela, não uso espuma para todo mundo, eu uso espuma para vasos da grossura desse dedo, mais ou menos para frente, mais ou menos 1 centímetro para frente. Né? As outras coisas eu uso outras medicações que não oferecem esse risco. No caso de uma senhora, agora eu vou usar minha sogra de novo, tá? Uma senhora de 87 anos que tem essas mais larguinhas assim. É espuma. E ela pode fazer, sem problema. Tranquilo. Se ela não for mega alérgica, se ela não tiver nenhuma outra contraindicação, ela pode fazer tranquilo. Nossa, aliás, a maioria dos pacientes de espuma desse tipo de vaso são pacientes idosos, né? Nossa, que Porque bacana. demora para chegar nesse nível. Vamos conversar a respeito. O assunto é tão bom que passou muito rápido e a doutora tem que voltar e ficar mais exatamente. O nosso tempo já até acabou, meu Deus do céu. Doutora, foi muito bom te receber aqui. Muito bom, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Esclarecida. Um assunto que toda mulher precisa estar exatamente. E eu espero te receber de novo aqui. Com certeza, vai ser um prazer. Vamos dar mais dicas, né? E as meninas, né? Quem quiser conhecer melhor a doutora, o Sandro já colocou aí até o endereço dela no Instagram, @Angela Schultz. A doutora atende na Clínica Lotus, aqui em Balneário, né? Isso. Está ali na Clínica Lotus, já tem um ano, a doutora me falou, desde julho né? do ano passado, então, um ano. A doutora já está ali há um tempo, qualquer coisa, liga lá na Lotus, marca um horarinho, vai fazer uma avaliação, né? Vai conversar com a doutora e logo, logo ela estará aqui conosco. Foi um prazer. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos. Obrigada. Prazer. E daqui a pouco, depois do comercial, nós vamos receber uma terapeuta animal. Ficou curioso? Eu também. Até daqui a pouquinho. Apoio Construtora Silva Pac. Os melhores